Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. A gente está aqui para mais uma live, né? Nós somos do Grupo Espírita Raios da Solidariedade. Meu nome é Patrícia Fernandes. A gente está aqui para fazer um evangelho com vocês e trazer mais uma vez um estudo para vocês. Hoje a gente está pela primeira vez fazendo também ao vivo no Instagram. Então no Instagram o tempo da live é só de 1 hora. Então vai ocorrer de a gente ficar pela metade, com certeza, porque a live nossa demora um pouquinho. Os estudos são mais longos, né? E vai ficar gravado, só para vocês saberem que vai ficar gravado. E aí quem puder pode ir para o Facebook do nosso centro. Aqui muda a câmera. Foi, não foi? Encerra A gente vai virar a câmera porque tá deitada a imagem do Instagram. Parar, tá bom? Mas aí eu vou parar de falar. Não, ao vivo tá aqui no Facebook, você pode continuar. Pode. Só no Instagram que a gente vai reiniciar, tá bom? Gente, ó, paciência hoje com a gente, por favor. Porque isso é novo pra gente, né? E a gente tá tentando alcançar o maior número de pessoas. Então, a Lelê tá aqui organizando, porque no Instagram deu um probleminha. Então, vai ficar gravado tanto no YouTube quanto no nosso Facebook, tá bom? Quem puder, depois assistam lá. Não se assustam com o barulho, porque hoje os nossos cachorrinhos estão aqui, os dois assim bem agitados, né? Fora os gatos. Então, qualquer barulho, qualquer tremedeira na câmera, vocês não fiquem assustados, porque com certeza são os bichinhos, os animaizinhos aqui nos rodando, pedindo colo. Conseguiu? Tá indo. Eu espero, eu Está... vou... Não, pode continuar, a gente vai Posso? ajeitando. Então tá bem. A Lelê falou que a gente pode ir indo, então vamos nós. Vamos levar o nosso pensamento ao Pai Maior. Que o Pai Criador possa nos auxiliar nesse momento. Hoje a gente vai falar muito, né, do contato com Deus. Vai falar dos benefícios da nossa fé, né? O que a fé traz de benefício para a gente. Que a gente consiga falar a mesma língua, né? Que a gente consiga se entender nos nossos estudos, vocês com a gente. E que o Pai Criador nesse momento possa envolver a todos que estão conectados com a gente através da rede social. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Pedimos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que envie seus bons espíritos para nos assistir, afastando aqueles que possam nos induzir ao erro e que nos dê a luz que precisamos para distinguir a verdade da mentira. Afasta também, Senhor, os espíritos malvados, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós,
desviando-nos da verdadeira caridade e do amor ao próximo. Se alguns tentarem entrar nesse recinto, faça com que eles não tenham acesso aos nossos corações. Bons espíritos, que se dignam a vir nos instruir, façam com que sejamos receptivos aos conselhos que nos trazem, desviando-nos de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspire-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos, que nós reconheçamos a saudável influência que nos trazem, através dos bons sentimentos de amor como que irão nos envolver nesta reunião. Concedam aos médios que escolherem para transmitir os ensinamentos a consciência da importância do mandato que lhes foi confiado e a seriedade do ato que realizarão, a fim de que o façam com fervor e a responsabilidade necessários. Se em nossa reunião estiverem pessoas que foram atraídas por sentimentos que não são do bem, abram seus olhos ao esclarecimento e perdoe-las, assim como nós as perdoaremos se elas vierem com más intenções. Pedimos, especialmente, aos espíritos da falange Dr. Bezerra de Menezes, da falange de Luiz Sérgio de Carvalho e da falange de Santa Sara Calle, tendo à frente dessas falanges seu Vanderlei Lemos, seu Francisco Manuel Álvares e a Sara. Pedimos também a presença e a proteção dos mestres ascensionados, da grande fraternidade branca, ao mestre Sananda, que hoje ele possa nos envolver, o mestre Honória, o mestre Maitreya, o arcanjo Metraton, a mestre Mani e tantos outros mestres ascensionados, né? Que são vários, são 144 raios, e que eles possam estar nos envolvendo nesse momento, nos banhando com as suas energias de luz, de paz, de amor, de cura. Arcanjo Rafael, Mestre Laion, que eles possam nos banhar. Que assim seja, assim é, E assim será, graças a Deus. E as minhas mãos, Senhor, nesse momento, para que eu consiga abrir o Evangelho na página que todos nós estamos precisando ouvir, aprender. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Versículo 5. Deus, em sua prudente sabedoria, só revela verdades gradualmente, pois sabe quando a humanidade está madura para recebê-la. Perfeito Evangelho. Ele mantém o conhecimento reservado e não debaixo do alqueire. Já alguns homens, quando possuem esse conhecimento, tratam de escondê-lo do povo com o objetivo de dominá-lo. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Foi por isso que todas as religiões tiveram seus mistérios e não permitiram que eles fossem revelados. Enquanto essas religiões permaneceram atrasadas,
a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu dos mistérios. O homem foi gradativamente aumentando seu conhecimento e sua capacidade de entendimento. Hoje, quer conhecer os mistérios a fundo, pois não aceita mais a fé que contraria sua observação. Não pode haver mistérios absolutos. E Jesus está com a razão quando diz que não existe nada de secreto que não deve ser revelado. Tudo que ainda está oculto será um dia descoberto. Na verdade, a gente precisa estar pronto, né? E hoje a gente fez um estudo. A gente, todo dia, antes da live, a gente faz um estudo. E a gente lê o livro, né, no Jardim de Moria e também o livro dos Espíritos. E coincidências não existem, porque hoje a gente estudou, todos dois, né, caiu falando de Deus. E o estudo que eu fiz também fala sobre isso. E a gente abre o Evangelho e está falando exatamente a mesma coisa que a gente estava estudando antes da gente começar a live. Nada está escondido, mas muitas pessoas não estão prontas, não estão maduras, né? Não estão abertas a receber todo o conhecimento. E a cada passo que o homem ganha mais conhecimento, que ele está mais aberto a receber as informações, né? Eu vejo dessa maneira, tudo vai chegando para você, né? A gente tira pela nossa casa, se a gente visualizar a nossa casa hoje, todos os médios abertos, estudando, conhecendo cada vez mais muitas questões, né? E olhar a gente há 4 anos atrás, né? A gente estava ali fechado, estudando o livro dos Espíritos, estudando o livro dos Médios, o Evangelho, um estudo aqui, um estudo ali, e a gente não estava pronto, a gente não estava maduro. E o momento que a gente começou a se abrir para estudar e as informações da espiritualidade, né, começaram a chegar e pediram um curso aqui, um curso ali, né, e a gente foi estudando, foi conhecendo, a gente começou a perceber que não é só isso, né, não se resume a só isso. E hoje a gente tem a certeza que realmente não é só isso, né? Há muitos mistérios, na verdade, né, a ser realmente revelados, mas a humanidade, ela precisa estar madura, né? Ela precisa estar aberta, ela precisa estar sem os véus que cobrem a vista. E eu falo isso porque a gente mesmo, quando chegou para o estudo da Fraternidade Branca, o que a gente tinha de construção desde a infância foi desconstruído, né? E aí você se depara e fala, como assim? É isso, né? Como assim isso existe? E a cada vez que a gente se abria para estudar mais informações iam chegando, né? E é o engraçado porque tá tudo aí, só que só vai chegar até você quando você estiver maduro, estiver pronto, né? E você se abrir, porque muitas das vezes a gente se questiona muito, não que se questionar não... se questionar faz crescer, mas eu preciso me abrir para aprender. E tem pessoas que se questionam, mas não se abrem para aprender, né? É isso, para mim é isso e ponto. Eu mesmo conheço algumas pessoas espíritas, muito estudiosas, mas que não se abrem para enxergar o que tem além, né? E está preso a dogmas, às crenças, e que hoje eu vejo que são muitas crenças até limitantes, que bloqueiam o ser humano a crescer, o ser humano a pensar por si, né? E não ficar pensando em comando de um líder religioso, né? E isso é o ponto, né? Isso aí é a chave, e que ninguém quer, porque eles querem ter o comando de tudo, né?
E a gente não pode ser assim. E aqui a gente estuda em conjunto. A líder aprende tanto quanto ensina. Crescendo ao mesmo tempo. Não tem isso de estar um na frente, né, e o outro atrás. A gente aprende juntinho. E a gente hoje trouxe o estudo sobre os benefícios da fé. Lê para mim, Lúcio. Você que tá... gente, o Lúcio hoje foi escolhido para estar com a gente. Boa noite a todos. A Tatá. Fui livremente escolhido pelo governo. Pela radiestesia. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios da fé. Vamos falar sobre da fé, do Deus, do princípio primordial de todas as coisas, né? O todo que está em tudo. Vamos tentar buscar a fé, detalhar a fé e ver onde devemos encontrar a fé. O texto hoje vai narrar sobre isso. Vamos lá. Muitos falam sobre a fé. Originária do grego, o termo significa confiança, firme convencimento. A Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé pode apresentar sinais de racionalidade. No Espiritismo, ciências e filosofia andam de mãos dadas. A fé para esta doutrina não é um sentimento abstrato, e sim algo atrelado ao conhecimento. Muitas vezes, este sentimento ou energia nasce apenas da crença da existência em Deus, ou uma força superior. Para muitos, a natureza é a maior prova que existe acima de nós. Uma árvore que não cai após vários golpes de machado ou serras elétricas confirma que a fé é, antes de tudo, a arte da insistência em viver mesmo diante das adversidades. A fé nem sempre está ligada a uma religião ou doutrina. Falar sobre os benefícios da fé é chover no molhado, mas nunca é demais esclarecer que a fé e a religião são coisas distintas. Isso é muito importante a gente ter esse discernimento. Existem pessoas com uma fé inabalável que não seguem uma religião. Também podemos ver religiosos fervorosos sem fé. A fé é uma sensação, energia maior que livros sagrados e dogmas. A fé começa em você, na sua capacidade de acreditar em suas habilidades. É o poder de continuar a crer na humanidade, mesmo com tanta ganância e guerras. A crença em si e no próximo são as bases para adotar a solidariedade, até mesmo com quem demonstra não merecer. A gente não deve buscar a fé dentro de um templo religioso, dentro de uma igreja evangélica, dentro de um centro espírita, de um centro umbandista. A gente deve buscar a fé dentro de nós mesmos. Ali reside a fé. Assim, a sua autodeterminação diante da vida é a sua fé. Você se autodeterminar, você ter autoestima, você traçar seus objetivos, crendo que há uma força maior que rege todo o universo. Ali você vai encontrar a fé dentro de você mesmo, expandindo para o universo, acreditando que há um princípio primordial de todas as coisas, há um todo que há em tudo, e nós fazemos parte desse todo. Nós somos centelhas divinas de Deus. Então devemos acreditar, não buscar fé em templo nenhum, em religião nenhuma. Templos, religiões e dogmas são criados pelos homens e são criados para controlar a população, o povo. Então busque a fé dentro de você mesmo, busque a autodeterminação diante da vida. Trilhe seu caminho e lá, mesmo sem você estar ligado à doutrina A e B e C, chame o Deus como você quiser, dê o nome que você queira. Ele está dentro de você. Chame ele de Buda, de Shiva, seja do que for, de Cristo, de Maomé, mas a fé vai nascer dentro de você e não numa religião. Vamos agora para uma outra parte. Uma pessoa com fé jamais deve ser vista como alguém acomodado. Quer dizer, tem que estar sempre indo à luta, buscando, acreditando, mesmo diante da diversidade da vida, né? Buscar soluções, ter fé que vai dar certo. Isso é a fé. Não está em nenhuma religião a fé. Ela sabe que nada vem do céu.
Vou iniciar para a gente entender melhor. Uma pessoa com fé jamais deve ser vista como alguém acomodado. Ela sabe que nada vem do céu. Ela tem a certeza que dedicação e respeito aos nossos valores e ao próximo são as chaves que abrirão as portas do sucesso. Até mesmo pessoas de fé inabalável passam por momentos difíceis. Todos nós passamos. Isso não tem como ser. Isso é engraçado porque às vezes as pessoas entram para um trabalho numa casa espírita, né? Eu vou falar da casa espírita porque é o que a gente vive hoje. Muito, né? E achando que ela vai ficar livre e isenta de qualquer sofrimento aí fora. E pelo contrário, né? Quando a gente se abre ao trabalho, quando a gente se dedica a trabalhar e a se doar, é onde mais obstáculos vêm, mais dificuldades vêm, e é o teste da nossa fé o tempo inteiro. Né? Eu e tia Rosa, que a gente desce juntas, a gente mora em Itaipuaçu e vem para São Gonçalo, que é onde é o centro, e o que a gente passa todos os dias de centro para chegar no centro, se a gente contar, vocês vão falar assim, elas estão mentindo, né? Brincadeira que ocorre tantas coisas, mas ocorre. Ocorre de tudo para atrapalhar você, para você às vezes não chegar, né? A gente marca às vezes vamos chegar lá 9, porque tem algo para tratar, vamos botar à tarde, mas a gente precisa limpar a casa, precisa ajeitar, e a gente às vezes não consegue, acontece uma coisinha ali, e aí a gente já tem, até a gente se fala, né? E já fala, tem algum boi na linha. É a nossa fala, o nosso código, né? Para dizer que tem alguma energia ali para não te deixar, né, chegar para o trabalho. Então a gente tem que ter muitas percepções, né? Não é o centro, ele te dá o sustento de estar em oração, de você estar mais disciplinado, né? De você buscar estudar mais. Tem uma energia, eu posso falar isso porque quando eu comecei a fazer as lives na minha casa, eu comecei a prestar atenção do quanto de energia que ia para minha casa, né? Meu filho tem uma mediunidade como a minha e ele me relatava um monte de coisas. Eu falei, não, eu não posso mais fazer as lives aqui em casa. Eu preciso ir para o centro. Por quê? Porque vira pontos energéticos, né, para todos os tipos de espíritos que estão precisando de ajuda tanto quanto nós, né? Mas eles não sabem, é a casa da Patrícia, é o centro espírita, eles veem a luz e eles precisam da luz e eles vão lá. Então a gente não precisa ficar presos a esses dogmas, né? O centro ajuda muito, gera-se uma energia, porque a gente faz todo um trabalho, toda uma limpeza, tem toda uma preparação, né? Às vezes as pessoas chegam aqui, enquanto tudo arrumadinho, tudo cheirosinho, tudo limpinho, né? E não sabe, às vezes acham assim, é tão fácil, eu chego lá, visto a minha roupa e vou trabalhar. Não é isso, né? Os médios têm um compromisso, quem pode, quem, né, vai conciliando com o trabalho, lógico, mas chega cedo, ajuda a gente a limpar. A Tatá mesmo está aqui de prova, trabalhava em comércio e às vezes ela pegava no período da tarde, então de manhã ela vinha para o centro e ajudava a gente a limpar, né? A pessoa entra de férias, né? Lúcio, Léo, não tem férias para passear, para se divertir, né? Eles vêm para o centro, ajudam a gente, porque quando está trabalhando eles não conseguem estar no centro para ajudar a gente a limpar, porque faz parte, né? Faz tanto parte do nosso crescimento, né? Não só estudar, mas trabalhar também na limpeza. Por isso hoje, antigamente, né, eu não relatava, as pessoas chegavam aqui e falavam, eu quero entrar para o centro, eu quero vestir a roupa para trabalhar, porque é fácil, porque é isso, porque é aquilo. E eu já falava assim, não vai com todas as expectativas. É curso atrás do outro, e aí eles começavam a me olhar até com espanto. Tem que estar aqui, às vezes, para limpar o centro, a gente limpa o centro, e os trabalhos são contínuos, né? Quando a casa funciona é segunda, é quarta, é quinta, é sábado. E aí a pessoa começa a ficar até espantada e fala, não, eu não quero isso não. É isso tudo? Então assim, e a gente tem que ter essa consciência. Faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa evolução, faz parte da nossa doação, né? É um conjunto.
é o trabalho na mesa, é o trabalho na sala da cura, é um trabalho na cromoterapia, é uma rotatividade, você nunca está só em um lugar, né? Tem os dias de cursos, como a gente já vai, né, até começar. A pandemia está aí, mas a gente não está parado. Vem curso pela frente e aí tem que se dedicar aos cursos. Geralmente são finais de semana, então é sábado, domingo. Às vezes é pauleira, é sexta, sábado e domingo. E então, assim, o quanto que a gente precisa não ver a casa religiosa, eu vou lá, boto a roupa e vai ficar uma luz plena. Não. A luz plena tem que estar dentro de você, primeiramente, né? Você tem que estar com a luz, conectada à luz. E estar disposto a esse trabalho, que não é uma tarefa fácil, né? Só os médios que sabem o quanto que a gente passa por obstáculos para estar aqui dentro, né? O quanto não é fácil abrir mão de muitas coisas na vida para estar aqui dentro, seguindo um trabalho espiritualista, né? E o quanto que a gente se doa, sabe? O quanto que a gente abre mão muitas vezes da vida, né? Das férias, da praia, do Rio do Sol, para estar aqui numa segunda-feira trabalhando, para estar aqui numa quarta noite, para estar numa quinta noite, né? Para estar num sábado de manhã e às vezes até o período da tarde. Então, a gente precisa tirar esses véus que a gente coloca, né? E acha que entrou para a religião, nada vai me acontecer. Não, pelo contrário. A gente passa por muitas provações. Eu costumo dizer que esse é o teste que Deus faz com a gente para saber se a gente realmente está ali firme, né? Porque é igual estar numa escola e você passa pelas provas para passar de série. A gente está aqui, passa pelas provas para mostrar que o que ele está dando de ensinamento, né? E que hoje eu observo que a gente tem muitas ferramentas, né? Hoje eu conversando com uma pessoa que estava precisando de ajuda e ela falou da pandemia, que o quanto que ela sofreu na pandemia por ficar trancada, isolada. E eu parei e falei assim, eu não sofri. Ela falou assim, eu vivi em pleno retiro, porque eu não poderia ir na rua. Eu falei assim, eu também não sofri, porque a gente passou mês de novembro em retiro de 3 dias. Março veio retiro de 3 dias. Então, o quanto que eles prepararam a gente para isso. Porque, na verdade, a gente saiu do retiro de março, já entrou, né, em quarentena. Então, e eu falei do retiro para ela, e ela me olhou e falou assim, vocês tiveram preparo para isso. Eu falei, justamente. Então, assim, olha como é bom, mas o quanto que a gente teve que colocar em prática tudo que a gente aprende, né? Usar de tudo que a gente tem, a gente ganha muitas ferramentas. Eu posso falar aqui pela casa porque é o trabalho que a gente faz, né? A gente tem muitas ferramentas dentro da espiritualidade, dentro da fraternidade, dentro do xamanismo, dentro do reiki, e agora a gente vai ganhando mais ferramentas, mas do quanto que a gente precisa em cada momento da nossa vida saber usar o que a gente tem, porque às vezes a gente não sabe, né? A gente passa por determinado problema que na hora você esquece de usar um reiki, de usar um xamanismo, de usar uma fraternidade. A gente conversa até muitas vezes sobre isso, do quanto que é importante o que você receber de ensinamento você usar a sua fé. Exato. Acreditar no que você recebeu e acreditar, né? Vivenciar aquilo, né? É realmente vivenciar, né? É você aceitar, né? É a aceitação. Eu acredito, a fé, né? Que aquilo vai transformar, que vai mudar a minha realidade, né? Que vai me auxiliar tanto na saúde, quanto nas finanças, na profissão, no amor, em todos os campos da vida, que a gente está aqui para isso. E é essa fé, né, de que todo esse ensinamento que é nos dado, ele vem para nos transformar. Né? Que tudo tem um motivo, né, que está levando a gente você o seu relato da pandemia, né? Às vezes a gente foi preparado assim, mas eu até vou um pouquinho mais. Quanto esses ensinamentos estão nos dando a bagagem,
de ter uma visão diferente, Exatamente. né? De você hoje auxiliar. A gente ficou em um período de pandemia, que a gente ficou em casa, mas nós temos a questão do reiki à distância. Né? Que a gente trabalhou. Você não deixou de aplicar o evangelho que a gente fez todos os dias, o evangelho às 9 horas. Então, assim, olha as ferramentas que nós fomos recebendo e que dentro desse período de pandemia nós utilizamos, né? Mas é o que ela estava falando, né? Nem todo mundo tem isso. E então, para muitas pessoas às vezes que não têm as informações, e aí eu até passei um pouquinho, né, conversando com ela a respeito do que é, por que essa pandemia veio, e que ela conseguiu compreender bem. E ela falou, olha, eu vou falar para você que é isso mesmo que você está me dizendo. E então, assim, mas ela falou, se essa informação tivesse chegado para mim antes, eu não estaria doente hoje. Sim, não, com certeza. Então, assim, é muito importante, mas a fé também, né? Ela, assim, tanto a gente fala muito desses mecanismos todos que estão chegando para a gente, né? Mas eu acho que, assim, não fé como tudo, né? Como na população, de tentar enxergar um caminho diferente e melhor com tudo isso. Sim. Né? Às vezes E que muitas pessoas não estão fazendo isso, né? Você dá essa reflexão. Isso, você buscar para isso. Então, é muito importante, né, que a gente se abra, tenha fé de olhar com outros olhos, né, a realidade, né? Que às vezes a gente acha que está tudo muito ruim, né? E aí, se a gente olhar realmente, não está tudo ruim. Será que é o que o Evangelho disse, né? Será que é o tempo da pessoa dela não se abrir para ver ou porque não chegou essa informação para ela antes? Sim. Será que ela não se abriu para ver essa informação antes, como os outros, né? Porque esse chamado nessa a todo momento, em tudo estava sendo chamado para a gente analisar, parar, se ver, pôr a nossa fé em prova, né? Foi um grande momento de acreditar que tudo isso tinha um motivo. Nem todos imaginavam que vivenciaríamos isso, e o chamado ele veio, né? Ele veio um chamado. Eu vejo como uma corda, né? A corda que as coisas não são como vocês pensam, não são como vocês querem, né? Tem algo muito maior acima da gente, né? E a gente... Eu vejo muito, gente, é a minha visão, tá? Como se fosse um tabuleiro e um jogo. E nós somos os bonequinhos, as peças. Então eu quero o movimento, né? E se a gente prestar atenção, é isso. Então a gente precisa despertar, porque a gente não tem um controle. A gente acha que a gente tem um controle da nossa vida nas nossas mãos, mas na verdade a gente não tem. A gente não comanda nada, né? A gente é muito comandado, mas a gente não se dá conta disso. E quando a gente tem a fé, hoje, né, eu falo muito na fé no Criador, porque você dá o nome que você quer. Eu usei até muito no texto Deus, em alguns momentos, Criador, porque eu sei que as pessoas hoje não estão prontas, né? Ela fala Criador, por que ela não fala Deus, né? Mas Deus, Criador, Buda, como até o Gus falou, né, Shiva, não importa, é Deus, é o Criador. Eu falo Criador porque é o que tudo né? Ele faz. Então é a gente se despertar para isso, né? E trabalhar mais a fé e tirar o véu que encobre a gente de enxergar além, né? É uma coisa que a gente precisa muito para a gente crescer, humanamente, moralmente. Tem uma observação que você falou agora que é um jogo, uma peça de jogo, que me fez pensar que a gente tem que ter consciência do que controla a gente nesse jogo, o que a gente permite que nos controle. Exatamente. Hoje veio muito para mim na sala de Itacura que a gente cria muito laços, né, com os nossos pensamentos, com alguns irmãozinhos, né? E aí a gente tem que ter consciência de que eles estão ali controlando a gente, ter muita consciência de que a gente permite isso. Sim. Então, nesse jogo, que a gente possa parar para observar quem eu permito que esteja me controlando nisso tudo, quem eu quero que esteja ao meu lado a partir dos meus pensamentos. Se eu quero ter
bons espíritos ao meu lado, que eu crie bons pensamentos para que eles se conectem comigo e a gente possa trabalhar nesse jogo de forma... da melhor forma, né? E que a gente consiga ter mais controle da gente, né? Do nosso pensamento, das nossas emoções, para que ajude a gente a estar sempre conectado com a luz, né? E hoje eu observo, isso o Jerônimo tinha falado, né? Que a maioria da população ia adoecer muito emocionalmente, né? Por conta dessa pandemia. E eu pude observar que isso é verdade, vai mesmo. Mas porque a gente se permite, né? A gente não se abre para ver as situações com os outros olhos, né? Não se apega numa coisa maior, né? Acreditar literalmente que tem um Deus olhando pela gente. E Ele não vai movimentar nada se não for para o nosso crescimento, se não for para a nossa evolução. E Ele precisa, porque infelizmente a gente não cresce somente no amor. O que faz a gente crescer é o sofrimento, o que faz a gente crescer é a dificuldade, né? Os obstáculos que a gente consegue vencer com a dificuldade, porque a gente só amadurece na dificuldade, no sofrimento. Então, é a gente se fortalecer literalmente, né? A importância de estar conectado com o alto também, né? Sim. Porque, como a Patrícia falou, no dia que a gente desce para o centro, é sempre uma prova de fogo, né? A gente é testado o tempo todo, mas a gente, por estar com essa conexão, a gente consegue perceber isso em casa, ainda antes de sair. Então, a gente fala uma para outra, ó, tem boi na linha. E a gente, ao mesmo tempo, ó, abre o reiki, vamos entrar em oração. Então, a gente faz essa conexão para que a gente consiga sair de casa e chegar até aqui, senão a gente não chega. A gente vem banhando tudo na luz rosa, né, Tia Rosa? Vem jogando reiki pelo caminho, pela estrada, pelas pessoas, para conseguir chegar. Banhando mesmo. Até pelos, às vezes a gente fala assim, eu não vou, medo, né, de insegurança de certos lugares. Uma coisa que eu falo muito isso com a Tia Rosa, né? Eu tento sempre sentir. Dá para mim ir por esse lugar? Não dá, porque quando você está conectado, ele fala com você, né? A intuição, ela vem firme, ela vem forte. E muitas das vezes tem lugares que a Tia Rosa fala assim, meu Deus, a gente vai passar, vamos no reiki. E eu vou jogando reiki de uma ponta a outra, até a gente conseguir chegar onde a gente precisa. E vem os obstáculos, mas a gente passa por eles assim, né, Tia Rosa, muito bem. Hoje, por exemplo, a gente errou, porque quando a gente vem e vai deixar meu filho na minha mãe, a gente pega um caminho, né, do que seria o Morro do Castro. E hoje a gente esqueceu e veio pelo caminho que a gente faz por São Gonçalo. E aí chegou um momento que eu falei, Tia Rosa, não vai ter jeito não, a gente vai ter que entrar aqui, quebrando ali no rincão. Água mineral. E aí a Tia Rosa olhou assim pra mim, tipo assim, o jeito, né? Eu falei, não, vamos por aqui que vai dar tudo certo, vamos embora. E a gente entrou, veio, né, Tia Rosa? Tinha um meio obstáculo que a Tia Rosa até deu uma freadinha, que foi um policial parando um rapaz. E o jeito que eles abordam, né, é bem forte, principalmente em locais que já são mais... já tem a fama de ser perigoso, né? E eu comecei a jogar reiki e comecei literalmente a conversar com o carro da polícia. Por favor, sai da frente da gente, deixa a gente passar. E ele literalmente não foi, Tia Rosa. Ele foi pra contramão e ela olhou pra mim assim, meio rindo. E jogando reiki pra eles. E eu não me importo não, gente. Eu vou com a mão mesmo, jogo o símbolo, vou banhando. Tem gente que deve olhar pra dentro do carro e falar assim, ela é louca. Né? Ela surtou, tadinha. Até a própria policial fez uma cara pra mim do tipo, o que ela tá fazendo com a mão? Mas eu tava banhando ele no amor, entendeu? No reiki e vamos nós. E a gente passa. Gente, era uma pista de mão dupla e o camburão estava indo no mesmo sentido que a gente, só que chegou um ponto e ele atravessou o camburão no meio. Tipo, ninguém vai, ninguém vem. Por isso é que a Tia Rosa olhou de lado. Tia Rosa é corajosa pra caramba, gente. Mas o reiki ajudou e ele saiu. Sim, com certeza. E a conversa, porque eu dando a conversar, gente. Igual eu falo, tô falando aqui com vocês, eu falo, por favor, carro, sai. É só chegar pra lá e vou jogando o reiki. E ele fez, saiu. Liberou o caminho, deixou o menino ir, porque não tinha nada demais. E tudo certo. E a gente veio na paz do Senhor e chegamos bem, deixamos o Murilo da minha mãe bem e viemos pro centro. Tudo correu muito bem. Então, é usar o que a gente tem nas nossas mãos, é a confiança.
né? Agora, se de repente eu sou medrosa e começo a ir em pânico porque o carro fechou e nananã, eu não vou estar me ajudando em nada. Vou piorar aquela situação, né? Ainda vou atrair irmãos que estão doidos para ver o fervor, né? O espiritual que está ali necessitando daquela energia para se alimentar do medo. E aí eles vão fazer festa. Então é isso que a gente tem que começar a ter consciência, né? E fazer mudanças com o pensamento. É isso. Vai lá, Lúcia. Vamos. A diferença é que a fé traz força diante das situações adversas. Quem possui o coração iluminado por ela, sabe que seus problemas não são maiores que sua capacidade de superação. Os problemas são oportunidades para provar a todos o imenso poder que tem a fé. Podemos comparar a fé a uma montanha. É difícil chegar nela. Alguns desistem no meio do caminho. Entretanto, quem persiste alcança uma vista indescritível. É ter fé, né? Seguir em frente, apesar das adversidades. Ter confiança, né? Do topo desta montanha é possível ver e sentir toda a beleza deste mundo. Sentir a energia do vento, das folhas, das flores, se refrescar e animar com a chuva e sorrir ao som dos pássaros. A fé é um imã. Com ela, você só atrai coisas boas. Gentileza atrai gentileza. Solidariedade atrai solidariedade. Fé atrai fé. Quando seu coração está cheio de bondade, uma legião de pessoas bondosas vai surgir em seu caminho. Nunca duvido disso. É aquela máxima, né? Você atrai aquilo que você vibra, né? Se você tiver uma vibração de amor, de bondade, você vai atrair isso para você também. E assim, até pensar, né? Às vezes a gente está passando por um problema na rua. Vou dar um exemplo, né? O pneu do carro furou, tá só você ali naquela estrada, enfim. Vai surgir alguém bom e que vai chegar ali e vai te ajudar. Então, porque eu estou vibrando nessa frequência, né? É igual, né? De repente eu vou vivenciar alguma situação difícil no meio da rua e em algum momento chega alguém para me ajudar. Então, tem gente que vai falar lei da atração e é sintonia, é o que você está vibrando, né? A gente tem isso bem, bem firme na gente. A fé traz ao ser humano uma perspectiva real de crescimento. Embora existam explicações científicas, a fé não pode ser produzida em laboratório. Pode-se dizer que a fé é um dom. Passar por momentos complicados sem esmorecer não é para qualquer um. Algumas pessoas já nascem com ela, outras desenvolvem ao longo da vida. Como qualquer sentimento, ela precisa ser cultivada diariamente. Bons sentimentos em relação a você, cuidar das outras pessoas, cuidar dos animais e cuidar da natureza são atitudes que renovam a fé. Afinal de contas, só acreditamos naquilo que pode dar frutos, não é mesmo? A fé nada mais é a crença em coisas reais. Quer dizer, ter a fé aí para poder materializar prosperidade, saúde. A alma se expande quando esta ilumina. A alma se expande quando esta está iluminada por ela. A fé é um combustível que nos move ao que realmente é importante. É uma energia que cresce durante a dificuldade e não se enfraquece durante a bonança. A fé é a certeza que o amanhã será melhor, exatamente por ser uma nova oportunidade de continuar a caminhada. Fé, otimismo, acreditar que tudo vai dar certo, não importa o nome. A certeza que somos seres especiais, com qualidades e habilidades, é o que nos mantém em pé. A crença que os seres humanos ainda têm salvação nunca pode acabar. Quando deixamos de acreditar, deixamos de viver, né? Verdade. A fé é que nos mantém vivos, né? A fé não tem tamanho, tem imensidão e poder. A fé é o oxigênio que dá a vida. Quem tem fé sabe que nunca está sozinho, nunca estará sozinho. A fé nos faz ver o invisível e realizar o impossível. A fé não é a luz no fim do túnel, e sim o caminho. A fé é uma aura de luz que nos rodeia.
a manta que nos protege do frio. Ter fé é ver as belezas da vida por entre as calamidades. Ter fé é saber agradecer pela vida, traz mais vida. Na verdade, a gente aprender a agradecer tudo que a gente tem, né? Ter gratidão. Porque não tenho certeza, e hoje mais ainda, né? Até para que a gente chegue ao Criador, a gente tem que ter muita gratidão dentro da gente. A gente tem que ser grato por tudo que Ele está nos permitindo e nos oferecendo. Porque tudo que a gente passa, né, tem o seu propósito, mas Ele está ali liberando você passar. Você não cai uma agulha fora como é que fala, do palheiro. Ele sabe de tudo que está ocorrendo com você. Então, e eu vejo que quanto mais você tem essa fé dentro de você firme, né? Você passa isso para as pessoas, sabe? Você contagia as pessoas. E isso é para a gente olhar mais para esse lado da gente, né? Muita gente oscila muito. Eu vejo isso muito no começo, né? Quando entra médium para casa, né? Oscila em certas questões da vida. Isso é normal, né? Do ser humano. Mas o quanto que a gente precisa estar conectado, porque quando a gente está conectado literalmente, você tem uma força, assim, o problema, ele chega para você e você tem um outro olhar para aquele problema. Eu falo isso até pela questão, né? E olha que foi uma época muito lá atrás, não foi agora. Se fosse de repente agora, eu saberia lidar de maneira ainda muito mais fácil, né? Quando o meu filho ficou internado, que a médica achou que era uma leucemia, né? E eu lembro que a tia Ellen, falando comigo pelo telefone, eu virei e falei assim, tudo bem, se for, a gente vai tratar, a gente vai... Ela falou assim, tu chorando muito no hospital, né? E eles lá fazendo os testes e Murilo. E eu assim, muito tranquila, porque se tiver que ser, vai ser, eu não vou impedir a doença no meu filho. Não tem como. Mas eu preciso ter força para ajudar ele a ter força para passar por aquela prova. Porque imagina se todo mundo surta, né? E no final não era nada daquilo. E aí, olha, se eu entro naquela vibe, né, de desespero, de dor, de isso, daquilo, eu não ia ajudar ele, eu não ia ajudar ninguém que estava em volta, né? Pelo contrário. E eu comecei a perceber que os médicos, eles estavam assim, literalmente, até meio perdidos, né? E um conversa daqui, outro conversa dali. Só que por ter uma base, por conta do estágio com a drenagem linfática, que foi tudo numa mesma época, tudo que eles falavam de leucócitos, de linfonodos, eu entendia um pouco. Então, a cada palavra eu falava assim, calma aí, vocês estão achando que é câncer? E aí a médica me olhou e falou assim, como que você tá... Eu falei, não, porque eu tô ouvindo vocês falar e eu tô entendendo o que vocês querem dizer. Ela falou assim, a gente tá com suspeita, eu não tô dizendo que ele tenha. É uma suspeita, mãe, a gente vai ter que internar. Eu falei, não, tudo bem, mas eu só quero saber a verdade, eu não quero que vocês me escondam. Ela falou assim, não, é uma suspeita e a gente vai tentar. Enfim, surgiu no mesmo momento uma pneumologista muito boa, que olhou o diagnóstico todo do Murilo e falou, não é isso. Estão tentando ver uma informação errada. Chama o... Esqueci o nome agora, mas daqui a pouco eu lembro. Chama para fazer um exame específico de sangue nele, né? O hematologista. Chama o hematologista, liga para o fulano de tal, enfim, movimentaram o hematologista, ele chegou, fez os exames, examinou o Murilo e falou, não é câncer porque ele teria que estar com outros sintomas e outras taxas, né? Que teriam que estar baixas e o dele está normal. E aí focaram no pulmão, porque ele já tinha, né, problema pulmonar e tal, muitas frequências de pneumonia. E essa médica, essa pneumologista, e eu entrei muito em oração, e ela chegou para mim e falou assim, eu vou revirar o seu filho, mas eu vou te dar um diagnóstico que é o correto. Fica tranquila. E assim, me transmitiu uma paz, ela é pneumologista até hoje, do Murilo. Né? Eu e tia Rosa, a gente não trocou o plano de saúde do Murilo ainda por conta dessa pneumologista, né? E ela, a doutora Simone, ela foi uma luz, assim. Ela falou pra mim, olha, vai doer porque eu vou passar vários exames pra ele,
mas eu vou te dar o diagnóstico correto. E realmente ela fez. Ela virou o Murilo de ponta cabeça. Fez todos os exames que ela podia e descobriu um problema nos alvéolos do pulmão dele, né? Até pela questão dele ter sido prematuro e coisa e tal. Se naquele momento eu me desesperasse, eu não fiz isso. Olha, era para ele ficar 10 dias internado. O Murilo ficou 5. Eu fiz evangelho de manhã, de tarde e de noite. Ele dividiu uma ala no hospital com uma menininha que estava com problema de celulite, tem um outro nome que agora também não me lembro, e que ela ia precisar de uma cirurgia. E eu fazia evangelho, jogava reiki no Murilo, e fazia evangelho e jogava reiki nela sem os pais dela saberem, né? Porque a gente estava no mesmo quarto. Um belo dia a mãe dela chegou para mim, que também era enfermeira nesse hospital que o Murilo ficou, no HCN em Niterói, e ela chegou e falou assim: o que você tanto fala? Eu falei para ela assim: eu estou rezando. Ela: mas você está rezando o quê? Porque a sua Bíblia não é igual à minha. Eu falei assim: eu sou espírita, na época, né, kardecista. Falei: sou espírita kardecista, eu estou fazendo evangelho para mim, para o meu filho e para sua filha, porque eles estão dividindo o quarto. E aí ela ficou me olhando, ela falou assim: você reza o tempo todo. Eu falei: eu estou dentro do hospital, não tem nada para mim fazer, então nada melhor do que eu rezar. E aí ela ficou me olhando assim, espantada. E uma outra enfermeira também, que também foi muito bonitinha, que todas as vezes no plantão ela chegava e eu estava rezando. Então ela entrava no quarto para dar medicação ao Murilo, calmamente, né? E ela falou assim: não vou te atrapalhar. Ela sabia que eu estava rezando. E no final ela falou assim: eu preciso tirar uma foto do seu livro, porque você reza com tanto fervor. E às vezes assim, tinha criança na mesma aula que ele. Eu falo que a gente, quando vai parar no hospital, nada é por acaso, né? O Murilo não adoeceu naquele momento por acaso. Eu precisava estar naquele hospital naquele momento. Se o Murilo não adoecesse, como eu estaria lá, né? E foi um ponto muito chave assim, que eu pude observar em 2 casos de 2 crianças, porque tinha um menininho que ele também estava com um problema sério nos rins e ele chorava de dor, mas ele chorava assim, era um choro ruim de você até escutar. E ia lá no quarto. Toda vez que ele começava, eu começava a rezar e jogar reiki para ele. E eu só perguntava assim: ele está em algum aparelho? Aí ela falava assim: não, mas por que você quer saber? Não, eu falei: não, só porque eu vou rezar. Mas não era por causa do reiki. Eu queria jogar reiki. E no momento que eu entrava em oração, no momento que eu jogava o reiki, ele parava literalmente de chorar. Então assim, e depois eu descobri, né, que o caso dele foi solucionado e o da menininha não precisou operar. No dia que o Murilo teve alta, a mãe dela chegou para mim, e eu nunca vou me esquecer, porque foi o mesmo dia que ela saiu o resultado, que ela não ia precisar operar. Eu falei: foi Deus para me dar a prova, né? Que eu precisava estar ali até para ajudar aquela garotinha também. E ela virou e falou assim: ela ia operar e não vai precisar. Eu agradeço muito por você ter orado pela minha filha. Eu falei: não agradeça, porque eu não fiz mais do que minha obrigação. Eu estou aqui rezando pelo meu filho, por que eu não vou rezar pela sua filha? E ela foi, agradeceu, e até no momento ela pediu: vamos fazer uma oração junto, você também está tendo alta e eu logo também vou ter alta com a minha filha. E a gente fez uma oração juntas no quarto para as crianças. Então assim, como Deus te usa, mas você precisa estar aberto para aquilo ali, né? E se eu entrasse em desespero, se eu ficasse focada na dor, no desespero, eu não ia ajudar ninguém, nem a mim própria, né? E nem o meu filho, e nem as outras pessoas. Por isso que eu falo que a gente, foi onde a Tia Ellen até falou, você tem uma fé tão resignada, você tem uma confiança tão firme na espiritualidade, né? No que até hoje ela fala isso, até com o que eles te falam, e você tem uma confiança e você vai. Porque a fé está dentro de mim, né? Já estou muito conectada com essa energia, então não tem como não ter. Então é isso, que a gente busque sempre a compreensão. A gente não está em lugar nenhum sem motivo. Nada acontece com a gente sem um propósito, sem um motivo na nossa vida. Vamos, Léo. É a sua parte agora. Vamos lá. Deus mora nos detalhes. Como encontrar Deus em sua vida? Na história de Aladim, temos um personagem que encontra uma lâmpada mágica
e como benefício pode fazer 3 pedidos que serão atendidos pelo gênio que está aprisionado no objeto. Em vez de fazer 3 pedidos para si, Aladim escolhe fazer apenas 2 e o terceiro pede para que liberte o gênio da lâmpada, tornando-o livre. Da mesma forma que o gênio foi limitado ao objeto, também limitamos Deus a nossas crenças, como se fosse encontrá-los apenas nas igrejas, nos testamentos e em pedidos de socorro. Quando abrimos mão dessas limitações e o libertamos, passamos a vê-los em todos os lugares, por trás de todas as coisas, sejam boas ou ruins, simples ou complexas. Deus quer que você o permita estar em tudo, inclusive na sua rotina. Na verdade, quando eu vi, gente, eu faço aquela salada, né? Eu vou nos artigos que eu gosto, leio, tem coisas que eu modifiquei, mas essa parte do Aladim mexeu muito comigo. E assim, eu vejo muito que ele está o tempo todo atuando, a gente só precisa estar aberto para isso, né? E como estar aberto? Né? Você vai falar, como isso? Ele está com a gente em todos os momentos. Imagina se ele estivesse com a gente só no momento que a gente está dentro da igreja, que a gente está dentro do centro espírita, né? Que a gente está só no centro de Umbanda, que seja. Na religião em si. Não, ele não está. Ele está dentro da gente. Né? A gente faz parte dele. Então é só a gente pensar um pouquinho. Né? E uma coisa que eu amei nisso tudo é o quanto que a gente precisa cuidar de cada ação nossa, porque cada ação ele está vendo, ele está olhando, né? Ele sabe a nossa intenção. O Lúcio pode não saber a minha intenção aqui nesse momento, mas Deus sabe a minha intenção. E é isso que a gente tem que estar na gente. Então, que a gente busque cada dia mais fazer mais as coisas mais certas, mais corretas, né? Sem o lindo jeitinho brasileiro que todo brasileiro gosta de fazer, né? Furar a fila pelo cantinho, né? Hoje eu vim falando muito isso com a tia Rosa. A gente saiu da minha mãe e tem um sinal ali perto da minha mãe que ninguém respeita. E eu sempre fico muito indignada pela falta de educação das pessoas no trânsito. Não é só na minha mãe, né? E a gente anda muito em estrada, então a gente vê muita coisa. E eu falei pra ela, às vezes eu tenho vontade de fazer uma faixa, sabe? E colocar assim nos sinais, dá vontade de incentivar até as nossas crianças, porque eles são o futuro do amanhã. Se eu faço algo errado hoje e meu filho está visualizando, ele vai aprender comigo. Ele vai lá na frente fazer a mesma coisa errada. E às vezes vai chegar alguém que vai brigar com ele e não vai nem brigar, porque o próprio pai está ensinando, né? São pequenos gestos que a gente diz assim, não tem problema, como furar o sinal. Se existe uma lei de trânsito, por que você fura ela? Você está agindo errado. Mas eu estou com pressa porque E às vezes a pressa é mínima. Aí eu fiquei refletindo muito hoje nisso, né, tia Rosa? O quanto que você às vezes causa um acidente pela sua irresponsabilidade, sua falta de paciência. Eu penso assim, se você tem um compromisso, então sai mais cedo de casa. Porque aí você não sai com pressa. A gente precisa ser mais hoje consciente. A gente gosta muito de usar de mentira, né? Para burlar muitas coisas. Isso é muito errado. E quando você ganha essa consciência, quando você está muito conectado com Deus, você nem fazer esse tipo de coisa você consegue, sabe? É uma das coisas que a gente precisa, fazer o próximo que a gente gostaria que fizesse com a gente. Isso a gente tem que estar internalizado na gente, muito, sabe? Ver os carros não parar no sinal, tinha gente para atravessar, tinha gente que queria sair da rua para poder seguir e, né, a gente é o ego falando muito, né, nossas vontades. Eu tenho que estar em primeiro lugar na minha vida, né? O outro que, me desculpe a palavra, mas é esse o português. O outro é que se dane, que se lasque. Isso está muito errado. E a gente tem que pensar porque a gente é exemplo para todo mundo, né? Depois a gente quer dar um ar de bonzinho, de o legal, e aí?
Na vida, no meu cotidiano, eu não sou o legal, eu não sou o bonzinho. Com os mínimos detalhes, né? É uma coisa pra gente começar a despertar, sabe? Começar realmente a se olhar, né? A se conhecer de verdade. Porque para você mudar, precisa disso, né? Observar, caraca, eu não tenho que furar o sinal. Se o sinal tá ali, tá vermelho, eu tenho que esperar. Tem gente para atravessar, pode até ter um cachorro, que seja, mas ele também quer atravessar a rua, né? Se coloca se você fosse ele, né? Se você fosse aquela pessoa que quisesse atravessar e você tá lá no seu carro, você avança o sinal, a ponto às vezes de atropelar a pessoa por uma pressa que depois você vê, às vezes o sujeito para na porta de casa. Tô dando um exemplo. Às vezes vai entrar na próxima rua, uma pressa boba, uma pressa, me desculpe, desnecessária. Então a gente tem que começar a trazer essa consciência, sabe? Mais para a nossa vida. A gente precisa olhar mais para os nossos deveres como cidadãos, né? E ser mais honesto, sabe? Ser mais... se colocar no lugar do outro, se fosse eu vivendo aquilo ali. Então eu não vou fazer com o outro o que eu não quero que faça comigo. E o erro da gente é que a maioria das pessoas, né? Eu hoje não sou assim, graças a Deus, mas que não pensa, né? Pensa em si próprio, né? Se eu tô bem, dando-se o mundo. E não é assim, não tem que ser assim. Eu precisava falar isso, gente. Estamos vivendo um momento excepcional e muitos se perderam em sua identidade. Nossas vidas, um dia resumidas por nossos papéis sociais, se esvaem. E sobra o quê? Automatizados por uma rotina cheia de afazeres, aprisionados mentalmente por tantos compromissos e obrigações regidas por status e sucesso. Hoje, nos vemos predestinados a olhar para os detalhes, e é ali onde mora o relacionamento interrupto com o divino. Eu achei engraçado isso aqui, né? Quando a gente perde nossa identidade, né? Que a gente fica tão perdido. Hoje uma irmã da casa, amiga, a Sueli, até que teve na última live com a gente, ela me mandou uma mensagem, né? Pelo WhatsApp, ela lembrei muito de você e tal. E aí eu fui ver a data daquela mensagem, era julho de 2017, 3 anos atrás, né? E 3 anos atrás era quando a história estava começando para mim. E eu não recebia aquela mensagem há 3 anos atrás, eu não estava aberto a receber aquela mensagem. E aí hoje eu recebi aquela mensagem, aí eu olhei e eu falei, caramba, 3 anos atrás, né? Foi ali, um pulo ali atrás, e eu, como todo mundo, né, com uma grande parte ali, não estava aberto, eu estava no início, caminhando, né? E hoje eu estou caminhando aqui com um grupo, né? E veio a mensagem, eu agradeci, eu falei, quando a gente se propõe a mudar, né? Quando a gente aceita, quando a gente acredita, com a fé que a gente vai acreditar tudo, vai chegando, vai conciliando, e aquilo vai chegando no nosso momento para enriquecer a gente, para dar um ponto, para dizer, o caminho está certo, filho, segue, né? É essa mudança que é o tempo todo, né, gente, né? Então eu vejo muito isso, né? Que essa live seja um grande ponto de partida para muitos, né? Aqueles que estão já acompanhando o grupo, que frequentavam ou que estão aqui com a gente já há um bom tempo, para aquele primeiro que esteja chegando, né? Que seja um ponto de partida muito bom para a sua vida, né? Para que daqui a uns 3 anos, numa mesma data próxima, assim como o seu irmão aqui, você possa olhar assim e falar, caramba, eu fui parar para assistir uma live, eu fui me abrir para entender que eu sou parte de um todo, né? E a minha vida mudou. Então, assim, é o que eu posso desejar para vocês, tá? E é o que a gente permite mesmo, né? Quanto mais a gente vai permitindo abrir nossos corações e entender tudo que está à nossa volta, vai chegar para a gente tudo isso, né? Para sobreviver à dureza do mundo, é preciso polvilhar a alma com beleza e sensibilidade. É preciso cercar-se de pessoas que lhe façam bem, ouvir música, ouvir boa música, ler bons livros, enfraquecer os estímulos e a superficialidade,
fazer as pazes com o silêncio e a quietude. Deus mora na rotina positiva. É através dela que Ele nos cura e nos protege. Quem não fizer esse favor, lamentavelmente será alma morta num corpo vivo. Padre Fábio de Mello. Eu achei perfeito, Sim. né? A gente fazer essa reflexão que ele fala, né? Deus está em todas as manifestações. E se recebemos o fôlego, temos de dar sentido à vida oferecida como forma de gratidão. Não fomos criados para sermos miseráveis e pedintes, mas para sermos manifestações dele em nós. Como seres, precisamos estar conectados com Deus, ou o Criador, de que tudo é. E quando estamos conectados com Ele, a vida começa a ser mais leve. Damos importância. Desculpa, Léo. Nada, sem importância. Começar a se manifestar mais leve, dando importância a pequenas coisas, para detalhes inebriados ao olho nu. A beleza cotidiana está na maneira em que nos comportamos no respeito pelos objetos que nos cercam e por organizar nosso dia estando presente de corpo e alma em todos os nossos atos. É que às vezes eu tenho a sensação que as pessoas fazem as coisas no piloto automático, né? Entra no modo mecânico. Entra no mecânico e você não está ali com o seu corpo e com a sua alma, né? No que você está fazendo. Eu tiro isso, às vezes, eu escuto às vezes a tia Ellen falar, ou às vezes o Tuti, até a tia Rosa já também já falou uma vez isso, tá dirigindo e tô achando que já tô em tal lugar, né? Você e você dá um não apagão, tá, sabe? Você tá dirigindo, né, tia Rosa? A tia Ellen mesmo uma vez falou isso pra mim. E a gente já passou, eu falei, já, isso acontece, eu acho, com muita gente que dirige, né? Mas o quanto que a gente precisa estar ali no aqui e no agora, porque eu estou fazendo uma coisa que é séria, que é importante, né? Principalmente quando a gente está dirigindo, e isso, a meditação traz muito isso pra gente, né? De buscar você pro aqui e pro agora, para você estar aqui totalmente. É a questão do banho. Uma das coisas que quando eu comecei a aprender a meditação, e hoje eu me policio muito. Você vai tomar banho, você está pensando na janta que você tem que fazer, você está tomando banho? De quê? O que você está emanando para você? E se a gente pensar, porque aí a gente só vai se dando conta quando a gente estuda. A gente faz o reiki, a gente fala da energia da água. O quanto a água tem energia. O quanto a gente troca energia com a água. E se eu estou ali tomando meu banho, pensando na janta, pensando no problema que tem que resolver, ou pensando em outras coisas, porque você embaralha tudo, tem hora, né? Você pensa na janta, você pensa no trabalho, você pensa no que você tem que fazer, pensa no filho que está lá te esperando, nanã. Enfim, você não tomou o seu banho. E isso, a meditação, foi uma das coisas que a Cláudia falava muito. Entra no banho, esquece o mundo lá fora. Esteja com você no seu banho. Entra no banho, olha, sente o sabão. Olha a cor do sabão. Às vezes você não olha nem a cor do sabão, você não sente nem o perfume que está ali. Muitas das vezes você toma um banho correndo, porque tem que sair, porque você tem que fazer, porque você tem que acontecer. E você está jogando lixo em cima de você. E assim, hoje eu me policio muito para isso. E tem hora que o Murilo, meu filho, gente, adora conversar. Aliás, ele adora falar o tempo todo. Às vezes eu vou tomar banho e ele bate na porta. Mãe, abre aqui pra mim. Pra quê, Murilo? Pra gente conversar. Eu falei, agora não é hora de conversar, eu tô tomando banho. Mas mãe, dá pra conversar tomando banho. Murilo, não dá, eu tô tomando banho. Hoje eu consigo falar. Se em outros tempos, antes da meditação, eu ia abrir, ele ia falar, eu ia estar lá concentrada, falando com ele, tomando banho. E não é. É igual você sentar para comer. Outra questão. A gente come rápido, sem às vezes prestar atenção, né, num todo, ou tá ali na tela do computador, tá no telefone, nananã. Isso às vezes ocorre, tá, gente? Porque tem gente me mandando mensagem, eu tenho que responder, aí eu fico meio doida. Tem hora que eu desligo o telefone, boto num canto e falo, não vou olhar o telefone. O Tuti me chama muita atenção até para isso, porque como é muita gente me buscando auxílio, né? O tempo todo tem mensagem no meu telefone.
Tem dias que eu falo assim, teve um dia que eu acho que foi a tia Rosa, foi a tia Ellen, não lembro agora, que falou assim, você não está atendendo o telefone. Eu falei, eu precisava desligar porque eu não estava aguentando, dando conta. Eu queria varrer a casa. Se eu entrasse, gente, era muita mensagem. E aí eu não conseguia largar, porque eu sou assim. Eu vi a mensagem, vi que é um pedido de ajuda. Eu tenho isso, né? Eu não consigo fechar e falar, depois eu respondo. Eu não consigo. Aí eu vou lá e respondo. Aí eu respondo aquela e já tem outra. Aí você lê e você fala, caraca, é sério. Aí eu vou lá e respondo. Só que quando você vê, o dia passou, você não fez nada. O que você tinha que fazer. Então, assim, hoje eu consigo. Eu vou desligar e não vou olhar. Porque se eu olhar, eu vou querer responder. Então eu vou e deixo lá. Sexta-feira, gente, à noite, ninguém me manda mensagem não, porque eu não vejo. Eu boto o telefone, juro, agora eu desligo e boto lá na estante e falo, não vou olhar, só vou olhar amanhã de manhã. A Lelê outro dia até falou isso comigo, né? Poxa, eu tava te mandando 1000 mensagens, eu botei literalmente no silencioso, então nem se você me ligasse, ia conseguir. Porque senão, você não para. E tem momentos que você tem que parar e ter um momento pra você. É igual um professor, eu vejo, né, minha amiga trabalhando, enlouquecida com tantas mensagens no celular, que ela é professora, e eu estava justamente no dia falando isso para ela. Ela falou, Paty, hoje eu não faço mais isso. Eu resolvo, deixo o telefone quieto, porque senão eu não dou conta. Né? E a gente precisa, se eu vou almoçar, se concentra na comida. Às vezes você não sabe nem o que você está comendo. Né? Qual o sabor da comida? Você come às vezes com tanta pressa. Às vezes tudo bem por conta do trabalho te deixa nesse ritmo, mas mesmo assim, sai desse ritmo, porque esse ritmo é errado. Desacelera. Foi uma oportunidade de agradecer Seja o chefe que chegou na mão. Né? Pois é. E a gente precisa ter isso, né? O que eu estou comendo? Porque uma das coisas que a meditação também me trouxe, né? Aprenda, porque o alimento é o que vai te dar sustentação no seu físico. Vai ali para o seu estômago, vai fazer todo um processo dentro de você. Mas como você está comendo esse alimento? E o que você está pensando? Vai ali para dentro também. Então, só quando a gente realmente, gente, estuda e se abre para observar, você começa a ter mais essas percepções. Antigamente, se for, tem que um ano, né, tia Rosa, que vai fazer, que a gente fez o curso de meditação. De um ano para cá, eu já não sou mais igual lá atrás. Muitas coisas, tem coisas que eu ainda preciso, né? Tem hora que eu vou lá, olha, não dá, não, deixa isso quieto. Eu preciso me concentrar aqui na comida. Você fica se policiando. Mas se fosse outros tempos, eu não ia me policiar. Eu ia botar o telefone aqui, ia passar, ia comer, e olha, e responde. E aí? Né? Então são coisas pra gente refletir, sabe? Que a gente precisa estar no aqui e no agora. Isso não é só na comida, não é só no banho, é em tudo na sua vida, né? E que nem sempre é fácil. Às vezes realmente acontecem coisas que você não consegue estar ali, né? Às vezes para ajudar alguém, responder uma questão de trabalho, mas mesmo assim a gente precisa se disciplinar, né? Isto é viver e dar sentido à vida que nos foi dada. Isto reforça a nós as nossas próprias identidades, assim como tratamos grandes acontecimentos com cuidado e com atenção plena. Devemos tratar da mesma forma o simples respirar, como se cada dia fosse uma aula, e se nada tivesse aprendido ao final, teríamos inúmeros ensinamentos perdidos. Fazemos as coisas como simples obrigações, mas há um Deus acenando e nos pedindo atenção a Ele e a tudo o que há nele. Continua. Vai, tia Rosa, ler um pouquinho. A comunhão com Deus não é aquela ao acordar para pedir bênçãos e ao dormir para se redimir dos pecados. A comunhão é a todo instante. O quanto mais compreendemos isso, mais veremos o agir dele em nós. Compreenderemos que ele é o azul do céu, mas também é o cinza do nevoeiro. Ele é a ascensão, mas também é o tropeço. Tudo fica claro quando entendemos que Deus, ou o Criador, não está dentro da lâmpada mágica. Ou melhor, Ele está aqui, nos observando o tempo todo.
Deus está ali e aí. E o adoramos não apenas clamando o seu nome, mas fazendo jus à vida que foi concedida. Além disso, cotidianamente falando, entende-se Deus como uma divindade superior, Criador universal, e da lei que rege o equilíbrio e o bem-estar humano. Deus não é uma autoridade de regras e punições. Deus não é uma autoridade na busca do bem. De acordo com então, lhe questiono, qual é a representação de Deus em sua vida, além da sua existência? Do que Deus pode estar presente em seu comportamento? Porque Ele está, né? A gente está caminhando e aprendendo a cada dia, né? Cada dia a gente aprende um pouquinho mais. E ao ler esse texto, né, até pelo título dele, né, Deus mora nos detalhes, eu fiquei pensando, Deus está lá na graminha verde do vizinho que trata bem, né? Mas Ele também está ali na seca do seu jardim que está precisando de água e atenção. É o mesmo Deus que está lá, Ele está aqui, né? O Deus que mora lá na mansão do cara milionário também é o mesmo Deus que habita a casa do cara que mora lá na favela, no alto do morro, que não tem água, que não tem esgoto, que não tem saneamento básico. Isso mesmo. Né? O Deus que está lá também está ali naquele lugar. Então, a gente tem que aprender a ver Deus em todas as coisas, e é o que eu estou aprendendo a fazer e aconselho vocês também, porque quando a gente vê Deus em todas as coisas, a gente muda a forma de ver, a forma de agir, a forma de falar com o outro, a forma de respeitar o outro, né? Porque cada um está no momento. Mas você não vai mais estar comendo caviar na sua casa sabendo que a pessoa ali do seu lado está passando fome. Você já vai trocar ali, ou dividir o seu caviar com ele, ou você vai trocar por um pão e, metade do pão é seu, metade é meu. Entende? Então você vai ver no outro aquilo que você está precisando em você. O outro não está ali na sua vida por acaso, né? Eu não tenho, sei lá, um pai ou um marido ou uma mulher que bebe ou que é viciada, que está no meu caminho por acaso. Eles estão ali para me mostrar alguma coisa, para me ensinar alguma coisa. E eu sofro enquanto eu não estou vendo Deus nele. Eu sofro enquanto eu não estou vendo que eu preciso aprender alguma coisa ali com aquela pessoa. Eu estou rindo, gente, porque hoje a gente estudou sobre isso. Eu tive uma conversa com uma pessoa a respeito disso. E o texto fala disso. Então é isso, no meu modo de ver hoje, né, quando pergunta aqui como Deus está presente, né, no meu comportamento, Ele está presente nesse sentido. Eu estou aprendendo a ver Deus em todas as coisas, porque Ele realmente está ali. Só que até então eu não enxergava, ou não prestava atenção, ou não queria ver, não sei. Mas hoje eu estou mudando a minha forma de ver. Então eu sei que o bichinho que está jogado ali na rua tem o mesmo valor que o bichinho que está em casa, né? Que está lá bem tratado, com toda a mordomia, dormindo na cama da madame, do patrão, né? Então o que está lá na rua também tem. Ele também é um filho de Deus, é uma criatura, né? É filho de Deus como o outro que está lá. Então somos todos iguais e estamos todos no mesmo barco. O que a gente precisa é aprender a se colocar no lugar do outro. Que a gente tem muita dificuldade, né? Digo por mim. Mas a gente vai conseguir. Já estamos caminhando para isso. Quando oramos e conseguimos acessar os pensamentos a Deus, fundamentalmente adquirimos determinada paz interior. E isso é verdade, tá? O encontro com sentimentos de calma, amor e boas reflexões na vida e a certas dificuldades que possamos estar passando atualmente. Não é que você vai deixar de ter suas dificuldades, mas você vai passar com mais brandura, com mais resignação com elas. Você vai passar com mais leveza. Mais leveza, isso. E vai ver as dificuldades e as coisas de uma outra maneira. Sim. Né? Hoje, quando vem alguma dificuldade, eu só penso assim, o que eu estou precisando aprender que eu não aprendi. Então, vamos aprender, né? A primeira parte.
E eu vou te falar que você muda a maneira de você ver, você muda a maneira de você passar. E quando você olha para trás, você fala assim, gente, nem passei por isso. A sensação é essa, né? Qual foi a dificuldade? Não teve dificuldade. Então, por experiência própria mesmo, né? Literalmente pelas coisas que eu já passei. Hoje eu vou falar porque tá vindo, então eu vou falar, senão daqui a pouco eu vou começar a tossir, tá, gente? Eu hoje ouvi uma mensagenzinha no Zap, né? Mostrando que, eu não me lembro direito as palavras, mas mostrando que a plantinha, ela não cresce. Para ela crescer, ela precisa ser trocada de vaso, né? Para um vaso maior, para que ela possa florescer e crescer. E eu fiquei pensando nisso em relação a esses desencarnes todos que a gente está passando, né? Os estudos, ao longo desse que a gente vem estudando, vem falando que muitas pessoas desencarnariam para que elas tivessem a oportunidade de se reencarnar novamente para estar aqui ainda nesse planeta, né, de transformações, para chegar junto lá no final. E aí a gente fica pensando, né? É a troca de vaso, né? Você vai sair desse vaso que já está pequeno para você, né? Vai sair e vai voltar num vaso maior, onde você possa dar continuidade a isso que você está fazendo. Então, isso o que faz a gente acreditar que a vida, né, acabou aqui, entre aspas, né? É a nossa religião, porque o nosso conhecimento, o nosso estudo, porque na verdade não acaba, é uma continuidade que vem, né? A gente parte e volta numa outra situação para continuar um trabalho e a vida vai assim. Então, assim, quando a gente ganha esse entendimento, a gente não vê o outro como foi embora, a gente vê o outro como ele foi ali e daqui a pouco a gente se reencontra. Sabe? Então, isso é muito legal, a gente estudar, entender e absorver esse conhecimento para a vida da gente, para a gente não sofrer e não fazer o outro também sofrer, né? Verdade. Deixa eu ler esse pedacinho. Deixa, todos Obrigada. E Tatá depois lê do agora em diante, tá? Não, se não. Vamos lá. Deus, Ele é amor, é acolhimento da sua alma e das suas necessidades humanas. Assim, Ele existe também para te ajudar a conquistar o bem para si e para o próximo. Com isso, venho lhe convidar a trazer Deus em suas ações no dia a dia, por meio dos resgates da simbologia de bons significados, intenções de amor em seus gestos de atenção, sabedoria, compaixão e melhor envolvimento coletivo. Dessa forma, você está fazendo o bem ao outro, ao universo e à sua vida. É a gente querer, né? A gente às vezes quer que o mundo mude. Eu falo muito isso. Na verdade, a gente não tem que desejar que o mundo comece a mudar. Você tem que começar a ser a mudança para o mundo. Você tem que começar a mudar, porque a sua mudança vai envolver outras pessoas da sua família, né? Essas pessoas vão começar a despertar, porque você mudou. É uma das coisas que eu observo muito, que muitos médios, quando entram para casa, falam isso, né? O quanto que a gente muda. Porque não tem como você ganhar conhecimento e você não mudar. Quando você ganha conhecimento e ele internaliza dentro de você, e você bota em prática o que você aprendeu, você vai passando isso para as pessoas, porque você faz mudanças literalmente. Então você envolve marido, envolve filho, envolve mãe, pai, tio, enfim, envolve amigos. Você vai contagiando isso, vai refletindo. As pessoas percebem isso. Então, não espere e não queira que o mundo mude você, faça você a sua parte. Se cada um começasse a fazer a sua parte da maneira correta, o mundo hoje seria muito, mas muito melhor. Assim como trazendo a existência de Deus em seus atos. Calma aí, gente, que eu preciso do lapinho, senão eu me perco.
com consciência, com calma e reflexão, conseguimos nos assemelhar ao poder divino. Para a gente se assemelhar, porque a gente é um reflexo do que Deus quer se a gente estiver aberto. Então, se eu começo a fazer as mudanças, tudo vai se encaixando melhor na minha vida, sabe? Tudo vai acontecendo da melhor maneira. Plantando sementes, mudas, sonhos, ideias de vida, ideais de vida, que logo no futuro te beneficiarão com o florescimento das suas realizações e felicidade recíproca. Porque tudo que eu emano, eu recebo. Se eu estou espalhando amor, estou espalhando coisas boas, vai tudo voltar para mim. Mas se eu estou ali, a semente ruim, planto e faço coisas ruins a todo tempo com todo mundo, eu vou querer colher coisas boas para mim? Não vai, não flui, não é assim, né? E a gente tem que ter isso já na nossa consciência. Agora pense bem, o que você está trazendo em suas atitudes diárias? Como você está agindo no seu dia a dia? Você está sendo a pessoa correta ou você está sendo a pessoa incorreta? Você está fazendo todo o bem que você pode durante o seu dia? Né? A gente precisa fazer esse despertar para a gente, sabe? O acordar. Vai, Tatá, que agora é sua. E eu acho que também a consciência de que dentro de nós, né, que existe dentro de cada um de nós, existe, como o Lúcio falou, a fonte divina. E a gente só vai conseguir amar a Deus ou entender o que é Deus quando a gente amar todos os nossos irmãos. Porque é para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente sempre reencarna, para aprender a amar. Porque Deus é amor. E eu só vou aprender isso tudo quando eu amar a cada um com as suas limitações, com o seu jeitinho. Porque isso é Deus, isso é a fonte, isso é o que você acredita. Se não é Deus, mude. Traga luz divina ao conforto da sua vida. Abençoe-se e glorifique o seu comportamento com esperança, confiança, coragem e compartilhamento de alimentos com a sua alma eterna, com o seu próximo e a reconstrução de um novo mundo regado de amor. Namastê. Gente, eu montei uma meditação que foi pedida pela espiritualidade, uma meditação para a gente se elevar até o Criador, né? Para a gente se elevar até Deus. Mas pelo tempo eu não vou conseguir fazer elas com vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa meditação para a semana que vem. A gente faz o Evangelho, lê um pedacinho do Evangelho. Eu vou trazer outro estudo, mas eu vou já entrar na meditação para a gente se elevar até o Criador. E aí já entra depois com o estudo que a gente escreve, né? Porque ele já manda a informação, gente, no dia. Na terça, na segunda, que a conexão com a espiritualidade para montar os textos vem. Então, mas a meditação a gente faz na semana que vem, tá bom? Por conta do tempo. Vamos à nossa fluidificação da nossa água. Vamos levar o nosso pensamento ao Pai Criador nesse momento. Vamos se ligar um pouquinho, vamos só um pouquinho. Nem que seja nesse momento da água, mas a gente vai se ligar um pouquinho a Deus. Vamos visualizar a gente dentro de uma bola branca. E é uma das possibilidades da gente se encontrar com Deus. Né? A gente visualizar a gente dentro de uma bola branca. Então que a gente nesse momento tenta se imaginar dentro de uma bola. E ela branca, bem branca. Bota a sua mão na sua água. Mentalize essa fonte divina banhando a sua água com as medicações que são necessárias para o seu corpo físico, para o seu mental, para te auxiliar no espiritual. E peça a Ele para colocar tudo
que você está precisando na água para te auxiliar no corpo físico. Se você tem um problema nesse momento, conversa com o Criador e que Ele possa energizar a sua água com a cura para esse local específico. Fala com Ele, Criador, olha por mim, fala o seu nome completo, pede para Ele colocar a medicação correta na sua água, que possa regenerar o seu órgão que está precisando, se for o seu mental, que Ele possa auxiliar no seu DNA, nas suas células, que essa água seja o alívio para o seu corpo, para a sua mente, para o seu espírito. Criador, muita gratidão por você colocar sua centelha divina nessa água. E fale com determinação quando você colocar o que você quer, o que você precisa. Decreta que está feito 3 vezes. Está feito e está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Que a fonte criadora possa nesse momento abençoar todos que estão nos assistindo. Que essa fonte criadora possa banhar o seu lar em energia de luz e amor. E que você consiga sentir a paz do Criador te envolvendo, te acalmando, aliviando as suas dores morais e físicas. Que você possa sempre estar conectado com o Criador. Ao momento que você quiser, se conecte com Ele. E vai se imaginando saindo agora da bola, e essa bola indo para o universo, subindo, subindo, subindo. Que o Criador te envolva com cura, amor e muita, mas muita paz. Muita gratidão por vocês terem ficado com a gente até aqui. Gratidão pelo estudo que nos foi permitido fazer com vocês. Gratidão por todos os aprendizados que chegam, porque no momento que eu monto o estudo para vocês, eu aprendo muito e muito e muito. Então eu sou muito grata pela oportunidade que Deus e a espiritualidade nos fornece a todo momento. Uma excelente noite, uma excelente final de noite para vocês, e que durante essa semana vocês possam buscar estar muito conectados com o nosso Pai, o nosso Criador, né? O nosso Deus. Que assim seja. Assim é e assim será. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite, gente. Uma excelente noite a todos.